Salve, salve rapaziada, Raiz Trade na área e hoje eu venho apresentar mais uma vez aqui para vocês a nossa planilha de análise de dados. Hoje eu trago para vocês aqui uma versão quase que finalizada, faltando somente para o visitante a análise dos 10 e 15 últimos jogos dos respectivos ambientes que se encontram na partida, ou seja, casa para vai ser analisado somente os jogos em casa e fora somente os jogos como visitante. Aqui eu já tenho uma planilha um pouco mais estruturada. Verificando ID correto. Eu coloco aqui basicamente todos os campeonatos que eu não vou trabalhar, porém eu coloco basicamente todos além dos do Brasil. Porque essa folha aqui, esse arquivo eu só trabalho os brasileirões, seja ele A, B e C. Aqui eu já trouxe somente o Brasileirão Série A. Agora a gente só analisa jogos do campeonato em si, correntes, tá? A gente não vai, por exemplo, pegar um time que subiu da segunda divisão e analisar os jogos dele estando ele na primeira divisão. Só vai ser analisado os jogos de primeira divisão. Agora, se a gente, por exemplo, vai analisar os últimos 15 jogos do Palmeiras e o ano passado ele estava na primeira divisão, então será analisado os seus últimos 15 jogos, mesmo que seja da temporada passada, será analisado. Porém, no caso do Ceará, o do Ceará não vai analisar 15 jogos, porque ele subiu esse ano, temporada passada ele não estava no na Série A, então não será analisado. Porém, aqui a gente só tem o desse ano, o Brasileirão desse ano. Eu vou clicar aqui para carregar, já para a gente ver quantos minutos demora. Eu vou dar um pause, mas a gente vai contabilizar aqui quantos minutos vai demorar. Eu tenho agora o horário 5 horas e 5 minutos e aqui eu vou colocar o, o Brasileirão do ano passado, Série A mesmo, aqui ó, de 24. Vou mover para o lado Linha aqui. movida com E uma sucesso. vez que eu for levantar os dados, eu já atualizo todos da temporada corrente e vou carregar todos da temporada passada também. Então agora 5 e 6 vou levantar os dados, Todas as vai respostas fazer recebidas toda com a análise e sucesso. vamos ver quantos jogos a mais a gente Todas vai as ter respostas lá recebidas da com temporada sucesso. passada e quanto tempo demora. Então assim que carregar tudo, eu volto. Bom, nossa aplicação ela finalizou. Deixa eu dar uma recolhida aqui. 5h23. Verificando ID correto. Não sei exatamente qual era o tempo que a gente iniciou. Acabei esquecendo aqui. Você pode ver com rapidez, né? Porque tá, pausei e já voltei. Então voltou em cima. Pode calcular aí o tempo que levou para a gente pegar os jogos aqui da Série B. Série B não, do ano passado. Então aqui eu vou 25, 25, 25, 25, 25. Vamos lá, 24. 24, vamos ver quantos jogos foram aqui. Foram 362 jogos. Então aí você calcula quanto tempo que demora para extrair os dados de 362 jogos. No caso, a temporada inteira passada. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o fato agora de conferir as linhas de dados para poder começar a confiar neles, tá? Eu até que posso dizer que está bem robusto, tá bem estruturado. Fiz com muita paciência, fiz com calma, procurei não fazer nada com pressa. Se para ter feito com pressa, eu já tinha terminado até. Se o foco fosse realmente terminar, com certeza já teria terminado. Mas o foco aqui é garantir um bom estudo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso de forma que a gente consiga é, confiar, mas para confiar, né, a gente vai conferir pelo menos um jogo. No caso aqui, eu vou fazer para São Paulo e Vasco. Eu vou simplesmente excluir os restantes dos jogos aqui. A gente vai fazer uma conferência aqui. É basicamente essa parte que fica por conta de todos que tiverem interesse em usar a planilha gratuitamente. Fazendo isso para um jogo uma vez por dia, a gente já consegue encontrar qualquer erro que venha a existir. Obviamente não vai fazer para a mesma linha de dados, né? Para a mesma coluna que já se conferiu antes. No caso aqui, eu vou conferir
essa coluna BM, que será aqui a média de gols verificando ID feitos correto, do time mandante e a média de gols feitos do time visitante. Vou tentar conferir as duas aqui, tanto do Vasco quanto do São Paulo. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, deixar uma linha. A gente já consegue calcular basicamente aí quanto tempo leva para se calcular uma linha de dados por completo aqui, faltando somente duas partes ali, que seria os últimos 10 e 15 do visitante. Vou apertar aqui em analisar dados, 5:26, pronto, acabou. Então leva menos de um minuto. Se eu não me engano, é 3 jogos por minuto que leva, tá? São 3 jogos por minuto que a velocidade que consegue analisar. Então, beleza. Eu tenho aqui na coluna BM, que é a que eu vou analisar. Vou dar um zoom maior. Vou vir para aqui. Beleza, vou analisar aqui a coluna BM. A gente tem aqui, ó, a média de gols do São Paulo no jogo todo feitos, tá? verificando Média de ID gols feitos. Vou correto, até colocar aqui para ficar a descrição da métrica ali. Tá? Média total de gols feitos do time mandante atuando como mandante. Últimos 5 jogos. Primeiramente, eu vou pegar aqui dentro da planilha mesmo. Eu vou puxar os jogos do São Paulo. Eu vou digitar mesmo São Paulo. Vou deixar aqui os jogos do São Paulo. Aqui ele já fica do maior para o menor, né? Ou seja, do mais recente para o mais antigo. E agora eu consigo ver os últimos jogos. No caso aqui é o jogo do Vasco. Vai ser no dia 12, que é no caso hoje. E o jogo do Mirassol ali é o mais recente por data. Aconteceu no dia 24/5, depois 17/5, 2/5, 20/4 e 13/4. Esses são os últimos 5 jogos que a gente tem que ver como métrica para analisar. Então aqui eu tenho os jogos do São Paulo, os gols do São Paulo. Veja que ali eu tenho 5 jogos e 5 gols. A média, um gol por partida. Então, a gente tem ali a média corretinha, um gol por partida. Mas a gente quer saber se a planilha está certa. Então, se a gente quer saber se a planilha está certa, a gente não vai poder fazer essa análise por aqui. É por isso que eu estou com o site aberto aqui. E nos jogos do Brasileirão. Aqui, ó, eu tenho os jogos do São Paulo todos marcados. Então aqui eu já consigo ver que eu estou falando dos jogos em casa. Então aqui o Bahia e São Paulo não se dá. São Paulo e Mirassol a gente já vê lá no início. Depois a gente tem São Paulo e Grêmio. A gente tá vendo lá São Paulo e Grêmio. Depois a gente vai ter São Paulo e Fortaleza. Tá lá o São Paulo e Fortaleza. Depois a gente vê aqui São Paulo e Santos. Tá lá São Paulo e Santos. E o último vencer São Paulo e Cruzeiro. Tá lá São Paulo e Cruzeiro na mesma sequência. Porém, não é bem por aqui que a gente vai ver. A gente vai conferir de duas formas. Eu sei que os jogos ali estão exatamente na mesma sequência que aqui. Então, combinou. Deu match ali, né? Tá certo na planilha. Mas eu vou mais a fundo aqui. Eu vou no calendário. Vou clicar aqui em São Paulo e Vasco. Vou abrir o jogo do São Paulo e Vasco. Vou aqui no H2H. Vou aqui São Paulo Casa. Vou abrir. Sei que o Brasileirão é esse daqui, ó, SRA. Brasileirão. Então, veja que o São Paulo e Mirassol está aqui. E o placar foi de 0-2. Né? E o placar aqui é 0-2. Ok? Então a gente vai diminuir o zoom de novo para a gente conseguir ver o placar ali. Beleza, 0-2. Só que veja que eu tenho o placar HT, FT e jogo todo, né? Então eu vou abrir aqui, ó. Abrir o primeiro. Depois eu tenho São Paulo e Grêmio. Veja que São Paulo e Grêmio tá lá. Placar de 2-1. Placar final confere. Vou abrir também. Depois eu tenho São Paulo e Fortaleza. Vou abrir também. Jogo 0-0. Depois eu tenho São Paulo e Santos. Veja que esse aqui é Fortaleza. Aqui é São Paulo e Náutico pela Copa. Então não é São Paulo e Santos. E por último, São Paulo e Cruzeiro. Os placares finais estão batendo certinho. Agora a gente vai para o HT. Então aqui a gente vê que está 0-0 realmente o primeiro jogo e que os dois gols saíram no segundo tempo. E veja que tem um gol contra aqui, ó, 5-3
90. Aqui a gente tem os gols aos 53 e 90. Marcador não tem. Ó, não coletou o marcador desses dois gols. Mas aqui a gente tem o Reinaldo, ó, de pênalti, marcando no final. Coletou o minuto, mas não coletou o Reinaldo marcando de pênalti, né? Aqui, ó. Ferrarese Reinaldo. Ferrarese Reinaldo. É, aqui tá estranho. Já tem um errozinho aqui para me entender. Não sei quem é esse Ferrarese Reinaldo aqui, ó. Tá como Mark Away. E é o Mark Home, né? Esse Ferrarese Reinaldo deveria estar aqui. Foi o Ferrarese e o Reinaldo que fez o gol. Então já veio errado. Veja que já colocou errado. Talvez por conta desse pênalti que deve ter atrapalhado a programação. Eu já tinha conferido isso aqui, estava certinho. Mas eu não me atentei a essa parte da programação. Então já é uma coisa que eu vou anotar. Ou na parte da programação quando é pênalti. Tá? Eu já vou anotar para me entender melhor por que esse Ferrarese Reinaldo aqui não veio por os marcadores away, né? Marcadores dos gols para o time da casa. E aqui o cara tá nos marcadores do gol para o time visitante. Ah, óbvio. Os gols realmente foram do time visitante, ó. Mirassol. O gol foi do Mirassol. Então eu tô confundindo as bolas aqui, achando que o São Paulo ganhou. O São Paulo perdeu e tá certo. Reinaldo fez o gol e o Ferrarese aqui, gol contra Ferrarese. Agora esse Ferrarese aqui, Ferrarese, é isso mesmo o nome do cara. Gol contra, não sei porque apareceu do lado de São Paulo, mesmo sendo contra, tá ok? Então é isso, essa parte aqui tá ok, esse jogo tá ok. Ó, se esse jogo tá ok, obviamente os jogos dos outros vão estar também. 0x1, 2x0, 2x1 final. Então aqui, ó, podemos ver que o 0x1 se deu no HT, o 2x0 lá no segundo tempo e 2x1 para cá final. Alexandre Arevani fez. Vamos ver os times da casa aqui, né? Quem marcou? Então é o Arboleda, André Silva. E é isso. Arboleda e André Silva. Tá aqui, ó. Arboleda e André Silva. Os gols foram 49, 85, 37. Ó, 49, 85, 37. Então, beleza. Conferi 3 aqui. Já vi que deu certinho. As quantidades de gols também tá tudo ok. Podemos ver aí, ó. Tá tudo okzinho. Então, matei a charada aqui. Posso dizer que está conferido, consolidado e aprovado a estatística aqui do BM. Entendeu? Um gol por jogo. Podemos ver aqui. Pegando os últimos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou um gol por jogo. Se você vier aqui embaixo, ó, você consegue ver essa média aqui embaixo. Tá? Aqui embaixo. Só você, ó, marcar de novo. Os últimos 5. Você vai ver aqui, ó, média 1, contagem 5, soma 5. Ok? Aqui os gols tomados. A gente vai para os últimos 5. A gente tem uma média de 1 também nos gols tomados, né? São Paulo. Um para tomados e um para feitos. Então veja, um para tomados, um para tomados, um para feito. Opa, voltando lá. Então temos aqui, ó, um para tomado, um para feito, um para tomado, dois para por jogo, né? E aqui a gente tem a situação de casa, de primeiro tempo e de segundo tempo, sempre levando a mesma sequência. Feitos, tomados e conjuntos, né? Feitos e tomados. Então, certinho, as médias de gols estão tudo ok. É basicamente isso que vocês têm que fazer para conferir, né? E agora vocês podem estar estudando, de fato, aí a situação de jogo dos confrontos. Vamos fazer uma análise agora do São Paulo, vamos ver o que dá para a gente imaginar aqui. Uma das coisas que eu gosto de olhar muito é como se fosse o power rank do time. Ele se dá aqui nessa coluna, na coluna DX, o power rank dos últimos 5 jogos analisados, do São Paulo. Então o São Paulo tem uma nota 1.87, lembrando que quanto mais baixa essa média, melhor é o time. Então 1.87 já não me passa muita confiança. Eu gosto de confiar em time 1.70 para baixo. Então São Paulo tem uma média 1.87 e vamos ver a média do Vasco. A gente tem que ir lá na primeira coluna azul, ó,
azul é os jogos do Vasco. Eu tenho que vir aqui na coluna JG e eu vejo que a do Vasco jogando fora é 4,42. Então, quando eu pego 1,70 e acima de 4 aqui, eu me animo pro lei. Né? Vou assistir esse jogo do São Paulo, obviamente vou apostar no São Paulo, se tiver que fazer alguma coisa aqui, vou buscar esse lei Vasco. É porque o São Paulo joga dentro de casa, né? E o Vasco vem ruim. Posso estar vendo aqui as médias de gol do Vasco também feitos, né? Como visitante. Então tem uma média bem baixa aqui, ó, 0,60 por jogo, tomado 2, né? Uma média de 2 gols tomados por jogo do Vasco. E por jogo 2,60. Posso ver também se o São Paulo é um time que quando toma o gol, se ele costuma fazer. É uma coisa que também eu gosto de ver pro 0-1. Então a gente tem aqui, ó, essa métrica aqui, ó, de sofrer o primeiro gol da partida em 3 jogos, né? O São Paulo, nos últimos 5. Tem sofrido o primeiro gol da partida, uma coisa que não é boa. Mas aqui o que eu quero ver realmente é isso aqui, ó. Over 0,5 FT após conceder o primeiro gol da partida. Então, dos 3 jogos que o São Paulo tomou o primeiro gol, em 2 dele ele fez. Então ele toma, mas faz, né? Se a gente considerar a porcentagem de 2/3, a gente tem aí uma porcentagem de quase 80%. Claro que o volume é baixo, mas seria 2 dividido por 3. A gente tem 66. Na verdade não chega nem a 80. É baixo mesmo. Não tá dando para confiar no São Paulo. Não tá dando para confiar no São Paulo contra o Vasco. 66% dos jogos que ele toma o gol, ele faz pelo menos um gol depois, né? O que faria bater o nosso 0-1. Aí beleza, eu quero uma gama maior de jogo. Então, se eu estou aqui, ó, nessa cozinha. Mas eu estava aqui nessa cozinha. Vamos lá por cor. Eu ainda não peguei o sistema de cores aqui, ó. Laranja tô falando de 5, cinza tô falando de 10, ouro tô falando de 15. Então eu acho que eu vi a condição aqui do São Paulo dos últimos 5. Aqui a gente tá falando de média, aqui a gente tá falando das situações de jogo mesmo. Dos últimos 5, gols tomados, etc. Então aqui, ó, gol tomado dos últimos 5 seria isso aqui. Então nos últimos 5, o São Paulo tomou em 2. Não exatamente em 3. Eu acho que aqueles 3 lá dos 10. O que já faz uma coisa mais interessante pro São Paulo. Já deixa o São Paulo mais interessante nessa situação. Então, dos últimos 5, ele tomou em 2 o primeiro gol. Desses 2 jogos que ele tomou o primeiro gol, ele fez pelo menos o gol em 1. Ou seja, ele cumpriu o 0,5 gols. E ele cumpriu também aqui em 1 o 1,5 gols. Então, nesse jogo que ele fez 1, ele também fez mais 1. Isso não significa que ele virou, né? Não é exatamente isso que eu tô olhando aqui. Só tô reparando mesmo o que acontece, o que aconteceu nos últimos 5 jogos quando o São Paulo tomou o primeiro gol. E aqui também mostra que ele tomou mais um gol também. Então teve uma dessas dessas 2 partidas que ele tomou o primeiro gol, ele também tomou mais um. Então ele sofreu o segundo gol. Aí eu posso ver aqui uma métrica muito interessante que seria o ampliar. Então ele tomou em 2. Ele tomou em 2. A coluna DH, ela disse que ele tomou esse no primeiro tempo. Então, em um jogo, ele tomou no primeiro tempo. Aqui ele disse que ele sofreu o segundo gol. Ó, sofreu o segundo gol após sofrer o primeiro nos últimos 5 jogos. Então, falando do jogo todo, ele sofreu o segundo gol, ou seja, foi 0-2 em um dos jogos que ele sofreu o primeiro gol. E aqui nós temos a situação nos últimos 5 jogos como mandante, sofreu o primeiro gol e o segundo gol ainda no primeiro tempo. Então, ele não sofreu 2 gols no primeiro tempo. Entendeu? Que pro 0-1 também não é interessante. Seria bom que ficasse loucuragem esses jogos. Então, seria bom que saísse gols no primeiro tempo. Mais de um gol no primeiro tempo. Então, significa que trava. Trava aqui, ó. Tomou... Dos 2 jogos que ele tomou o 0-1, os 2 acabou 0-1 o HT, entendeu? Então, pro 0-1 isso aqui já não é interessante, tá?
E aqui tem, ó, empatou após sofrer o primeiro gol. Então ele empatou. O próximo placar, o segundo gol do jogo, foi pro placar de 1-1, né? Desses dois jogos que ele tomou o primeiro gol. E aqui a gente tem a situação de, nos últimos 5 jogos como mandante, sofreu o primeiro gol e empatou ainda no primeiro tempo. Então ele não chegou a empatar no primeiro tempo, tá? Ele realmente acabou essas duas Verificando ID partidas correto. 0-1. A gente pode até vir aqui no São Paulo e entender isso, ó. A gente vai ver aqui essa partida, ó. Veja que aqui ele virou. Ele tomou o primeiro gol e terminou o primeiro tempo 0-1. Agora a gente precisa achar essa segunda partida que ele tomou o primeiro gol. Não, é se bem que não foi ele a partida que ele tomou o primeiro gol. Aqui, ó. Ele tomou o primeiro gol aqui e ele tomou o primeiro gol aqui. Então aqui ele tomou o primeiro e o segundo do Mirassol, tá? Mas não foi no HT, né? No HT só foi um. E aqui, ó, ele tomou o primeiro e o segundo. Também tomou lá nos acréscimos. Deveria estar pressionando pra caramba o Mirassol. Então, aqui tá os dois jogos que ele tomou o primeiro gol da partida. Um foi no primeiro tempo. Vejamos que no primeiro tempo mesmo ele não recuperou o placar. Então, os primeiros tempos terminou 0-1. Só que aqui esse primeiro gol tomado, ó, foi no full time. Os dois gols. Então a gente volta para aqui para a gente ter um entendimento melhor. Então aqui está dizendo que ele tomou em 2 partidas das 5. Ele tomou o primeiro gol, mas apenas uma foi no HT. Ele tomou esse gol no HT. E essa uma que ele tomou no HT, o jogo acabou. Ó, sofreu o segundo gol após sofrer o primeiro. Então, esse jogo que ele tomou no HT, ele também tomou no C. Ele tomou mais um gol no segundo. Ele tomou mais um gol no segundo. Oh, meu Deus. Por que faz isso? Vamos lá para a gente raciocinar bem naquela coluna. Então, voltamos aqui, ó. Ele tomou o 0-1 em 2 partidas. Em uma dessas partidas, o 0-1 foi no primeiro tempo. No primeiro tempo, essa partida, ó, sofreu o segundo gol após sofrer o primeiro nos últimos 5 jogos. Então, no jogo todo, ele chegou a sofrer o 0-2, que foi o jogo do Mirassol. Porém, o 0-2 não aconteceu no primeiro tempo. Nem o primeiro gol aconteceu no primeiro tempo, né? E o gol que ele chegou a e o jogo que ele chegou a empatar, ele também chegou a empatar no segundo tempo, a gente viu lá. Porém, ele também tomou o gol no Verificando segundo ID tempo, correto. o que não diz isso aqui. Por isso que a gente tem aqueles dados lá também para dizer. Aqui só diz a informação mais absoluta, que ele deixou o adversário abrir o placar 2 vezes. Uma dessas vezes foi no primeiro tempo. Uma dessas vezes o adversário ampliou, tá? Nenhuma dessas vezes foi a amplitude do placar foi no primeiro tempo. Uma dessas vezes o adversário, né, é, após sofrer o primeiro gol nos últimos 5 jogos, em que atuou como mandante. Então empatou. Então em um desses jogos ele empatou. O segundo placar do jogo foi empate. Porém, esse empate também não foi no HT. É basicamente esse entendimento. É complexo mesmo, tem que se acostumar. Eu faço só fórmulas aqui, filtros, etc. Eu não me atento muito a elas hoje em dia, mais como antes, como foi criado, tá? Eu dominava um pouquinho melhor, vamos dizer assim, o entendimento profundo dessas variáveis. Porém, uma vez que você confia nelas e você tem elas feitas, você só as usa, né? E aqui a gente tem o cabeçalho para explicar certinho o que cada uma delas são. Aqui eu vou para as médias de gols. Logo aqui em seguida. Aqui no caso eu tenho as médias de gols 0,5, né, após tomar o primeiro gol. Então ele cumpriu 0,5 FT após deixar o adversário abrir o gol, né? Então foram 2 partidas e uma deles cumpriu o 1,5 e cumpriu o 2,5 também, que aqui no caso é a próxima métrica. E no caso aqui, o 2,5 não foi cumprido. Não fez 3 gols. E aqui ele tem a situação de tomar mais gols. Então, em um desses jogos, ele tomou mais um gol. Não chegou a tomar 3 e nem chegou a tomar 4. E aqui a gente vem para as últimas situações quando ele tomou o gol. Que no caso seria
forma, vitória e empate. Então, das duas partidas que ele sofreu o primeiro gol, uma ele ganhou, nenhuma ele empatou, nenhuma ele perdeu. Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Forma, vitória, derrota e empate após conceder o placar no HT. Lembrando que essa forma vitória aqui, ele só está falando dos jogos em que ele tomou o gol no HT. Veja que a gente tomou o gol duas vezes, porém no HT foi só uma. E essa uma ele perdeu. Tá? E vamos lá. Aqui agora nunca se recuperou. Então aqui eu tenho a média de jogos em que o mandante, após ficar em desvantagem, permaneceu em desvantagem até o fim do jogo. Ó, média de jogos em que o mandante, após ficar em desvantagem, permaneceu em desvantagem até o fim da partida. Mandante atuando como mandante. Então isso aqui já é a situação para o jogo todo. Não é a situação de gol no HT. Tá? Isso aqui é a situação do jogo todo. Então teve um desses jogos que ele ficou atrás do placar, desses dois que ele tomou o gol, e foi até o final atrás do placar, que foi contra o Mirassol, no caso lá que a gente viu. E aqui nós tem o... No caso aqui é o Never Recovered FT e aqui é o HT, tá? Então aqui, ó, o HT. Aqui se trata do jogo todo e aqui se trata do HT. Então o jogo que ele tomou o gol no HT, que não foi, no caso, o gol do Mirassol, os dois do Mirassol foram no segundo tempo, o jogo que ele tomou o gol no HT, ele se recuperou. Então ele não tem nenhum jogo que ele ficou atrás do placar tomando gol no HT. Quando ele tomou gol no HT, no caso foi só um jogo, ele se recuperou. E aqui a gente tem esses dois jogos exemplificados para a gente entender o que cada média daquela está querendo nos dizer. Então aqui a gente vê que ele tomou o gol do Mirassol, ficou atrás do placar, né, até o final e perdeu a partida. E contra o Grêmio, ele tomou o primeiro gol sim do Grêmio, porém ele se recuperou e ele não ficou atrás do placar até o fim do jogo. Ele empatou. Isso não quer dizer que ele ganhou, só quer dizer, lá na média, né, só quer dizer que ele não ficou atrás do placar o jogo inteiro. É um time que tem remontada, né? Que tem padrão para remontada. É basicamente isso que eu procuro enxergar ali. Lembrando que aqui você tem que entender que essa média que está do lado aqui, ó, essa daqui, ó, DV e DW, ela fala do jogo todo e do HT. Ou seja, a condição quando ele toma no HT e quando ele toma no jogo todo. Veja que ele não se recuperou tomando no segundo tempo, mas se recuperou tomando no primeiro tempo. Foi pro vestiário, deve ter conversado bem e voltou legal. Aqui já a forma, normalmente eu só vejo a forma para a questão do HT, entendeu? Então, toda vez que eu vou falar aqui dessa forma na coluna DS, DT e DU, ela está falando de quando ele toma o gol, o primeiro gol do jogo no HT. Tá? Então, se ele tomou somente uma, essa uma ele ganhou, que foi contra o Grêmio. É basicamente isso. Tá? A gente vai falando cada vez mais aí de outras colunas. Eu vou parar essa daqui por aqui mesmo, porque já está com meia hora de vídeo, né? Mas enfim, é basicamente isso que eu quero passar para vocês. Eu vou explicando cada uma dessas variáveis com o tempo, tentando falar aí de cada uma individualmente, né? Separadamente em vídeos, para que a gente consiga compreender melhor cada uma delas. Mas a princípio é isso. E depois eu vou vir com um vídeo construindo uma lista para mostrar para vocês como é que eu consigo, né? Como é que eu faço para construir minhas listas com todos esses parâmetros. Aqui é basicamente aquela situação lá do Sherlock do Ricardo da Full Trade. Você vai, eu quero ver os jogos que a média de gol é X. Eu quero ver os jogos que abre o placar em tantos por cento, que de 10 jogos abre o placar em pelo menos 6, que no caso daria 60%, e por aí vai. Você consegue botar filtros aqui laterais, né, e deixar somente visíveis as linhas ou até fazer uma marcação, como eu já fiz anteriormente, exemplificando, fazendo uma marcação de como você vai estar listando aí seus jogos com os padrões estatísticos e médias que você precisa. Enfim, é isso. Faça um bom proveito aí da planilha e depois eu venho com mais vídeo aí pra gente. Valeu!